Boa noite, amados irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Sentados mesmos, vamos fazer essa leitura. Acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como domingo passado, vamos ler todos juntos, mais uma vez, vamos lá? Compassadamente. Celebrai com júbilo ao Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Nossa gratidão a Deus, porque o Senhor nos traz até a Tua presença, e é um privilégio tão grande termos este livre acesso ao Senhor, quando conhecemos a Tua Palavra, quando olhamos ao nosso redor, onde uma multidão de gente não tem esta consciência, não tem os abertos, seu entendimento da importância de estar, de vir à presença do Senhor e cultuar o Senhor. Então, de fato, nós somos, por Tua graça, criados. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelo tempo que o Senhor separou neste lugar para aprendermos de Ti. Nesta noite, ao redor da Tua Palavra, desejamos considerar o Salmo 100 mais uma vez, pedir a direção do Teu Espírito. Ó Deus, age de tal forma, no meio do Teu povo nesta noite, dos Teus filhos e filhas, possamos sair deste lugar com a certeza, a convicção de que o Senhor falou conosco, que não foram vozes de homens que ouvimos, mas tão somente a Tua voz. Abençoa também tantos outros lugares, outras igrejas fiéis à Tua Palavra, Teu povo espalhado em tantos lugares, que vem à Tua presença, esperançosos de aprender do Senhor, de serem abençoados pelo Senhor. Oramos em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Queridos, esta é a segunda mensagem no Salmo 100. No domingo passado falamos sobre o de servir a Deus. Iniciamos dizendo que já temos aprendido que cultuar a Deus é parte de nossa gratidão a Ele.
que este propósito, este é o propósito, é um propósito de privilégio nosso, e esse é o propósito de Deus. Deus nos libertou dos nossos pecados, para que hoje viéssemos à sua presença. Deus nos libertou dos nossos pecados, para que pudéssemos adorá-lo. Não há outro propósito, não há outro sentido para esta salvação. Há muitas linhas de pensamento, muitas conversas sendo faladas por aí, quanto ao objetivo de vir à igreja, de participar de um ajuntamento como este, num domingo à noite, como nós estamos fazendo. As pessoas vêm com muitas motivações equivocadas, erradas, mas o propósito especial, final de Deus é este. Deus salvou você. Se Deus salvou você, o objetivo de Deus em salvar você é trazer você para o culto a Deus, é trazer você para a adoração a Deus, adoração com toda a sua vida e todos os dias da sua vida. Essa adoração que não se limita ao culto solene, mas que encontra, eu diria, o seu momento especial, quando estes que foram resgatados, salvos pelo Senhor dos seus pecados, dos seus delitos, em muitos lugares, e a gente pode pensar apenas no contexto da congregação, separados em bairros diferentes, em casas diferentes, com culturas diferentes, com necessidades diferentes, com características diferentes, e esse povo todo que foi resgatado individualmente para adorar a Deus se une, se junta. Daí chamamos o ajuntamento solene, se junta para a adoração, para cumprir o propósito pelo qual foram chamados. Esse é o propósito de Deus. Aprendemos também que este salmo é uma convocação para cultuar a Deus por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele é para nós. E aí quebra-se mais uma ideia que tem sido espalhada também como algo que parece muito espiritual, né? De Senhor, eu não te adoro por aquilo que tu me dá, eu te adoro por aquilo que o Senhor é tão somente. E aí parece espiritual, parece bonito, mas é antibíblico. Nós o adoramos por quem Ele é e o adoramos pelo que Ele faz por nós, especialmente por sua salvação em Cristo Jesus. Este é um salmo que nos ensina sobre a nossa atitude quando nos aproximamos de Deus para cultuá-lo. Entrai por suas portas, é o chamado, é a convocação. Entrai nos seus átrios, é a convocação. E encontramos 7 imperativos, inclusive nessas 2 frases que acabamos de falar, relacionados ao culto. No verso 1, nós falamos domingo passado, celebrai. No verso 2, celebrai e apresentai-vos. No verso 3, sabei. No verso 4, entrai, rendei-lhe graças e bendizei. E uma nota aqui para nós compreendermos isso: o imperativo significa que é algo com um mando de uma autoridade, é algo que exprime uma ordem, algo que é imposto, que não é possível discussão. E é interessante porque quando nós olhamos no contexto bíblico, por mais argumentos que tenhamos, a gente sabe que há casos extremos, né? E eu estou pensando aqui especialmente naquele que é filho de Deus, naquela que é filha de Deus, e que nos impedem de vir ao culto. Por exemplo, nós podemos pensar na situação em que nossa irmã Lila, né, passa agora, Dona Lilete, impedida de estar ao culto por debilidade física e tudo mais. E se qualquer um for visitá-la e perguntar para ela: a senhora desejaria estar lá? Ela diz: sim, como eu desejaria estar lá, mas eu não posso.
Quando o imperativo e essa convocação para vir ao dia do Senhor, há muitos aspectos que envolvem isso, mas eu quero pensar só nesse texto desse momento. Eu poderia falar outros aspectos, mas só nesse texto, quando ele diz assim, que é o imperativo, e nada, absolutamente nada justifica o não vir à sua presença, o não ouvir a esse chamado, a não ser, como disse, casos extremos. E a gente diz assim: Deus é soberano sobre os seus casos extremos. É uma enfermidade irreversível, é um problema sério que tem que resolver fora e não deu para chegar lá. Coisas que muitas vezes nos acometem, nos acontecem, né? Eu lembro de uma vez que eu estava para vir para o culto, fui pegar uma família que estava para morar longe e tinha que vir, e aí no caminho eu bati o carro, numa rotatória ali, para aquelas bandas ali, e aí eu liguei. Eu acho que quem me atendeu, acho que foi ou foi a Amanda ou foi o Valcidei que me atenderam nesse dia, e eu disse: olha, eu bati o carro, estava para começar. E aí tem todas aquelas confusões que acontecem quando você bate o carro, né? Imagina só. E aí o acionário, quem? O Paulo pregou nesse dia, estava com o sermão escrito na Bíblia. O problema é que ele tinha perdido uma página do sermão, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram dessa. Eu estou falando porque ele mesmo falou para os irmãos aqui, né? Ele tinha perdido a página do sermão, mas ele pregou nesse dia. Estava varado no devocional dele. É uma coisa que a gente aprende no seminário, está sempre com um esboçozinho ali na Bíblia, né, para alguma situação inesperada, né? Então está com o esboço preparado. Mas coisas assim acontecem. Fora estas coisas que fazem parte, eu digo, da soberania de Deus, nada justifica. Por isso nós dizemos: é um imperativo. Daí esse entendimento, é uma ordem, é um mando, que não pode haver argumento para isso. Eu posso, Senhor, não vai dar para ir, tem isso, tem aquilo. Eu estou dizendo para os irmãos o que a Bíblia diz, e que nesses imperativos se destacam duas coisas: alegria e gratidão no culto ao Senhor. Domingo passado falamos da alegria no servir a Deus e perguntamos: quem é Deus? Quem Deus é para que eu deva servi-lo com alegria? A segunda pergunta é: quem somos e quem éramos para que eu deva servi-lo com alegria? Como Ele nos chamou para que eu deva servi-lo com alegria? Então fizemos algumas aplicações, dentre as quais aqui: servimos com alegria porque o temos conhecido e sabemos de onde viemos e o que Ele fez por nós, que pode ser resumido nas palavras do salmista, quando diz: foi Ele quem nos fez e dele somos. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Pertencemos a Ele, Ele nos criou. Hoje falaremos um pouco mais do Salmo 100, e agora sobre o tema gratidão no servir a Deus. E gostaria de perguntar novamente, como fizemos na última vez: como devemos nos aproximar de Deus? Irmãos e irmãs, como você chegou até aqui nesta noite? Como está seu coração para este culto que prestamos ao Senhor nosso Deus agora? O Salmo 100 também nos ensina a servir a Deus com gratidão. Olhe na sua Bíblia o versículo 4 do nosso texto. Veja o que diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E uma outra tradução, ainda considerando o verso 4, só ouçam o que ele diz: entrai pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Aqui é importante notar que a palavra hebraica, ações de graças, é a mesma que encontramos no título deste salmo, apesar da sociedade bíblica nos trazer aqui, por exemplo, hino de ingresso no templo.
Aí aqui nós já a identificação do Salmo de Ação de Graças, isso faz parte do título original, e o título original é exatamente esse. Aqui a Sociedade Bíblica traz com a intenção de trazer alguma explicação. Aí a gente já fica sabendo, esse salmo ele era cantado quando na entrada no templo, né? Porque a Sociedade Bíblica faz esse trabalho para nos ajudar. Mas o título do salmo é exatamente esse: Ações de Graças, igual como o hino 61 que cantamos há pouco. Então, este é especialmente um salmo de ações de graças, e é como se o salmista estivesse dizendo, ou como a palavra de Deus aplicando para nós hoje, nos dissesse: ao entrar para cultuar, entre com ações de graças, ou seja, entre com gratidão a Deus em seu coração. Ao entrar para cultuar, ao vir para cultuar, venha com gratidão a Deus em nosso coração. Isso faz parte de todos os desígnios de Deus, sabe, irmãos, aquilo que todos os ensinos de Deus, e nós temos aprendido muitas coisas, né? A Bíblia é grande, ainda que não traz tudo a respeito de Deus, mas tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos. São muitos ensinos, e nesta noite o ensino, neste Salmo 100, o que o Espírito de Deus nos ensina nesta palavra, o rei Davi, é assim: como você deve entrar para cultuar, como você deve entrar para servi-lo no culto, para adorá-lo. Esse é o ensino. Mas como isso, queridos? Como isso? Nós encontramos a expressão também no verso 4, quando ele diz: nos seus átrios com hinos de louvor, ou exatamente isso, versículo 4, parte B, diz: e nos seus átrios com hinos de louvor. Veja, o átrio era o local dentro das dependências do templo. O templo, você entende, é como aqui nós estamos num templo, né? E era uma parte das dependências do templo, mas fora do lugar santo, é um outro lugar, também que fazia parte das dependências do templo, e o lugar santo dos santos, que era um outro lugar que fazia parte das dependências do templo lá no Antigo Testamento. Mas guarde isso, porque falaremos no final, somente sobre a aproximação para cultuar a Deus, aquele que se aproxima para cultuar a Deus, e isso é muito sério. Ele diz que deve ser com hinos de louvor, e isto é, que se deve cantar a Deus tendo em mente a perfeição de seus atributos. Eu tenho uma pergunta, veja: como eu vou entrar para cantar a Deus tendo em mente as virtudes de Deus, os atributos de Deus, se eu não os conheço, se eu não tenho aprendido sobre eles, se eu não sei nada a respeito deles? Isso é fundamental. É por isso que é para os filhos e as filhas, para os seus íntimos, aqueles que o conhecem, sabem dessas características de Deus, sabem desses atributos de Deus. Então, quando o salmista diz com hinos de louvor, ele quer dizer que nós devemos nos aproximar e tendo em mente esses atributos de Deus, e que fala a respeito da pessoa de Deus. Quem é Deus? Eu venho com meu coração disposto em gratidão, com a certeza que eu sei a quem eu vou adorar. Eu não vou adorar um homem como eu, não uma pessoa como eu, não é a instituição presbiteriana, não se trata de uma religião tão somente. Eu venho em mente, no coração, com a compreensão correta, bíblica, de quem eu vou adorar. Por isso
esses atributos de Deus, mas não apenas isso. Eu trago na minha mente os atos de justiça da salvação de Deus em favor do seu povo, ou seja, o que Ele fez e faz por nós, especialmente o que Ele fez para nos salvar. Esse é uma outra convicção. Primeiro eu venho à sua presença cantando hinos de louvor, com a mente cheia de quem é o meu Deus. E ao mesmo tempo eu venho à sua presença com hinos de louvor, com o coração cheio, com a convicção, a certeza de tudo que o meu Deus faz por mim, fez por mim e faz por mim. Você comeu hoje? Você se alimentou durante a semana? Você usufruiu de coisas que Deus te deu durante a semana? Você foi livre de situações perigosas? Seus filhos? De acidente, de outros constrangimentos? Quantos motivos você trouxe no seu coração como motivação para adorar a Deus? Quantos motivos você trouxe de casa no seu coração para isso? É o que o salmista diz. Com hinos de louvor, quem é Deus e o que Ele fez e faz por mim. E a estes hinos de louvor acrescenta-se 2 imperativos, como nós lemos no verso 4, quando ele diz ao final: então, com essa disposição do coração, com essa atitude, com essas coisas em mente de quem é o meu Deus e o que Ele faz por mim, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Rendam graças a Ele, bendigam o nome dEle. A ideia aqui, irmãos, é um reconhecimento de que tudo que temos e somos, o temos e somos. Então aprendemos no verso 4 que o povo de Deus é convocado a prestar culto ao Senhor com um coração cheio de gratidão. E esta é a ênfase aqui: quando for cultuar a Deus, aproxime-se com gratidão, louve a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez, louve a Deus com gratidão. Mas qual a razão para esta gratidão? Nós fizemos a mesma pergunta no domingo passado. Qual a razão para servi-lo com alegria? E qual a razão então para servi-lo com gratidão? Com essa gratidão, olhe na sua Bíblia o verso 5 agora de nosso texto. Olhe com atenção. Diz a Escritura: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu pergunto aos irmãos: quantas coisas, deixe-me colocar assim, quantas coisas de Deus você encontra nesse verso? Pelo menos 3, né? Quais são elas? Bondade, misericórdia e fidelidade. O que é a bondade de Deus sobre a sua vida? O que significa a misericórdia de Deus sobre a sua vida? O que significa a fidelidade de Deus sobre a sua vida? O salmista menciona 3 atributos de Deus pelos quais ele especialmente é grato: sua bondade, sua misericórdia e sua fidelidade. Sua bondade traz a lembrança dos seus cuidados para com o seu povo, como um rebanho que ele pastoreia. Vocês ouviram no início o Edson comentando da figura do pastor que usa o seu cajado, o seu bordão, né? Como cuidado para suas ovelhas. É exatamente isso, essa é a figura. É isso que ele diz aqui. Mas não apenas isso. Ele nos desafia a provar da sua bondade. Prova e veja que o Senhor é bom. Prove isso. Prove dessa bondade, experimente, participe desta bondade e veja que o Senhor é bom. E me vem algo na mente muito interessante, porque
ele fala daqueles que experimentaram desta graça do Senhor e caíram. É interessante, irmãos, que nunca, jamais, alguém que passou por como participante, eu diria, ainda que não conhecesse a Cristo de fato, veja bem o que eu estou dizendo, mas participou, experimentou destas coisas, jamais vai poder dizer fora daqui, fora de um lugar como esse, lá era um lugar ruim, lá era um lugar mau, porque é um ambiente repleto desta bondade, desta graça do Senhor. Experimente, e a palavra eu diria que pode ser aplicada a todos, pensando naqueles em que o autor bíblico diz: experimentar e cair, é impossível restaurá-los para a salvação. Eles jamais poderão dizer: lá era um lugar mau. Prove, experimente e veja que Deus é bom. A palavra misericórdia é um termo que se refere ao amor de Deus que nos buscou e nos encontrou para Ele. Significa que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos e não nos dá o que nós de fato merecíamos. Como é que é isso? Por sermos pecadores, são eternos. E o que Ele nos dá? A salvação em Cristo Jesus por sua graça, tão somente por sua graça. O que nós não merecíamos, Ele nos dá. Ele não nos dá o que merecíamos e nos dá o que não merecíamos. Essa é a misericórdia de Deus. Uma definição aqui simples para nós compreendermos, para nós entendermos. O que é a misericórdia de Deus sobre a minha vida? Deus tem me dado o que eu não mereço e Deus não me deu o que eu merecia. É isso. O termo fidelidade expressa firmeza e está ligado a essas duas coisas, bondade e misericórdia. Firmeza é a garantia de que Deus cumpre suas promessas e que, apesar das fraquezas de seu povo, Ele mantém a sua aliança. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. É a firmeza na aplicação, na preservação da sua bondade. É a firmeza, a garantia da preservação da sua misericórdia. Ele é fiel para fazer preservar a bondade dele na sua vida. Ele é fiel para fazer preservar a misericórdia dele sobre sua vida. E se eu tropeçar, pastor? Nós vimos de manhã na escola bíblica dominical. O amor de Deus não diminui. Ele continua o mesmo, é o mesmo amor, a mesma misericórdia. Note também a conexão entre o verso 3 e o verso 5. Olhe na sua Bíblia. O verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, e aqui a ênfase, e rebanho do seu pastoreio. E então, quando nós lemos o verso 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. A bondade e a misericórdia do Senhor são características do bom pastor. Do bom pastor, aquele na figura que o irmão Edson trouxe na introdução. Ele é o nosso pastor, é que experimentamos a sua bondade, sua misericórdia. Isso nos ensina lá no Salmo 23, onde lemos, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lembre-se, bondade e misericórdia, as características desse bom pastor que faz essas coisas repousar sobre nossas vidas por causa de sua
fidelidade, porque Ele é fiel e Ele não voltará atrás. Assim podemos dizer, como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, porque sua bondade repousa sobre minha vida, sua misericórdia repousa sobre minha vida, sua fidelidade repousa sobre minha vida. O Senhor é o meu pastor. É exatamente por isso podemos dizer que todos os dias temos experimentado da sua bondade e misericórdia, que nunca falham por causa da sua fidelidade. Talvez as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atividades e afazeres tenham ficado distantes desta verdade. Talvez você não tenha percebido, lembrado destas coisas no dia de hoje. Mas talvez mesmo desligado disso, a bondade de Deus estava lá sobre a sua vida. Mesmo desligado destas coisas, a misericórdia de Deus estava lá sobre a sua vida. Aqui no Salmo 100, o salmista também diz isso. Ele diz que esse amor que faz parte do pacto, de uma aliança que Deus faz com os seus filhos, dura para sempre. Ela não é revogada, não é algo que Deus dá para você e toma de volta, dá para você e tira, não, mas dura para sempre, e que sua fidelidade é que mantém firme a sua bondade, o seu amor para com o seu povo de geração em geração. Irmãos, é interessante quando ele fala no final do versículo 5, de geração em geração a sua fidelidade, e não houve e não haverá uma geração sequer de seu povo que não tenha experimentado de sua fidelidade durante todos esses anos. Nós estamos vivendo em nossa geração hoje, e assim como todas as gerações que faziam parte do povo de Deus experimentaram da sua bondade, do amor, misericórdia, sua fidelidade, nesse tempo nós estamos experimentando. Não há uma geração do povo de Deus sequer que não tenha experimentado da sua fidelidade. Se o Senhor não vier até o final da nossa geração, as crianças em companhia, Jonathan, Rebeca, Alice, Lourenço, participarão desta mesma fidelidade, a nova geração. Por quê? Porque o texto diz: geração em geração do seu povo, a sua fidelidade repousará. Então, a bondade, o amor e a fidelidade do Senhor Deus, revelado de geração em geração, são aqui apresentados como motivos para comparecermos diante dele com gratidão em nosso coração. Ou não são motivos suficientes? Certa vez eu vi em um estudo, o pastor Sérgio ministrando, ele fez a seguinte pergunta: ouse dizer a Deus, por 30 segundos assim, retira a tua graça de mim. Por 30 segundos. Você verá a tragédia que acontece. É claro que por sua misericórdia e bondade, no caso dos seus filhos e filhas, ele não fará. Qual a importância dessa bondade de Deus na sua vida? Qual a importância da misericórdia de Deus na sua vida? Da sua fidelidade? São motivos para adorá-lo? O salmista diz que para ele esses são os motivos especiais. Essa bondade, esse amor e fidelidade também nos foram revelados na cruz. Deus primeiro nos deu a conhecer sua bondade ao nos dar o seu Filho Jesus Cristo, e por causa de Cristo, por seu sangue ter sido derramado por nós, nós fomos incluídos, então esses filhos foram incluídos na nova aliança,
desse novo pacto. Por causa de Cristo, nós e nossos filhos conhecemos este amor que faz parte desse pacto, dessa aliança de Deus, que se mantém fiel de geração em geração, não muda. Não muda. Deus não fica de mal com você porque você comete algum erro. Pense nisso. Nossos pecados são pecados diante do Senhor, Ele vai tratá-los como o pai trata o filho. E que não é motivo de alegria, traz dores, traz pesar, depois motivo de contentamento, diz o autor de Hebreus. Mas esses acontecimentos, esses fatos, não muda quem Deus é. Não muda o tamanho da sua bondade para com a sua vida. Não muda o tamanho da sua misericórdia para com a sua vida. Não muda o tamanho da sua fidelidade para com a sua vida. É o mesmo Deus. Não muda a essência de quem Ele é, por alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Em Cristo, queridos, Deus nos tem dado bênçãos sobre bênçãos. Então devemos nos perguntar: é aceitável? Pense bem nessa pergunta. É cabível que nós, que temos experimentado esta bondade, amor e fidelidade, e nos aproximemos de Deus no culto de outra forma que não seja com um coração agradecido? É possível isso? Possível é, né? Mas cabe? Como se cultuar a esse Deus tão gracioso fosse algo como uma simples obrigação? Não cabe estas coisas para quem conhece a Deus e a sua obra. Pense algo comigo. Lembra que eu disse para vocês há pouco? Não esqueçam essa parte, que nós vamos voltar para ela. O outro termo que nós encontramos junto a entrarmos com hinos, como diz o verso 4, entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O átrio era o local dentro das dependências do templo, mas fora do lugar santo e fora do lugar santo dos santos. Haviam 3 divisões no templo. Havia a parte externa, é chamado do pátio, fazia parte do templo, mas é o átrio, o pátio. Todas as pessoas podiam chegar ali para adorar a Deus. O templo representava a figura de Deus, representava a presença de Deus, representava o lugar onde Deus estava. E todos os seus filhos e filhas eram chamados lá no Antigo Testamento, como nós lemos aqui no texto: venham e apresentem-se diante dele. E aí eles vinham apresentar-se diante do Senhor ao redor do templo, nos átrios. Havia outra parte do templo chamada Santo Lugar. Esse lugar só podiam entrar os sacerdotes. Todos os sacerdotes podiam entrar ali, mas ninguém que não fosse sacerdote podia entrar nesse lugar. Nesse lugar que representava a presença de Deus. E havia um terceiro espaço dentro do templo, chamado... Nesse lugar nem os sacerdotes podiam entrar, a não ser o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, e uma vez ao ano, levando consigo sacrifício pelos pecados do povo. O Santo dos Santos era o lugar onde a presença do Senhor estava, simbolizava a presença do Senhor ali. Os crentes da antiga aliança, eles foram chamados a entrar nos átrios do Senhor, tão somente nos átrios do Senhor, com ações de graças, e eles vinham com ações de graças. Mas depois algo maravilhoso aconteceu. E isso tem a ver com você e comigo, neste dia, nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus,
capítulo 27. Vamos ler a partir do verso 51. Se você olhar em Mateus 27, 45, a Sociedade Bíblica titula a morte de Jesus. Então, isso está acontecendo no momento em que o Senhor Jesus morre. Então diz o verso 51: eis que o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Os irmãos podem ler de novo até aí? Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos dos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas eu quero chamar a atenção lá para o verso 51, quando ele diz que o véu de acho, que significa, você de repente pode imaginar o véu, né? O véu da noiva, né? Aquela coisa bem fininha. Talvez seja isso que esteja passando na sua mente. Mas esse véu, na verdade, era uma cortina mais ou menos dessa espessura, um negócio que não podia ser rasgado com as mãos do homem, como o véu de noiva pode ser feito, né? Pode rasgar ali facilmente, mas dessa espessura. E essa cortina fazia a separação do santo lugar, onde os sacerdotes podiam chegar, só os sacerdotes, e o santo dos santos, onde representava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar uma vez por ano. Mas no dia em que Jesus morre, esse véu, essa cortina se parte ao meio, de alto a baixo. Ela se abre lá no templo, que significa dizer que aquele povo da antiga aliança, no Antigo Testamento, ele era chamado à presença do Senhor, a entrar nos átrios do pátio com cânticos, trazendo na sua mente, no seu coração, os atributos de Deus, quem Ele era, os seus feitos, e isso em gratidão, celebrando ao Senhor, e só podiam chegar até ali, e eles viam. Hoje, você e eu podemos entrar no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, naquilo que era representado no Antigo Testamento, podiam entrar. Hoje você pode entrar, por meio de Cristo Jesus. O véu se partiu, você tem livre acesso à presença do Deus Santo. E isso é muito sério, porque quando nós lembramos do contexto do Antigo Testamento, ele não poderia entrar jamais uma vez por ano, o sumo sacerdote, com as mãos vazias, sem sacrifício. Conta-se que ele era amarrado com uma corda, então ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e oferecia o sacrifício, e ninguém mais poderia entrar ali. E se ele trouxesse a oferta de forma errada, o sacrifício de forma errada, ele morria ali naquele lugar. Tal a santidade daquele lugar, e ninguém podia entrar, então tinham que puxá-lo pela corda. E esse lugar santo
você é chamado para entrar hoje de forma livre em Cristo Jesus. Nós temos um privilégio muito maior do que o povo da antiga aliança. O Santo dos Santos representava essa presença de Deus, e por causa da obra de Cristo, Deus nos recebe em graça novamente em sua presença. Não é mais a mediação de um sacerdote, de um homem que entra numa sala restrita, só ele, uma vez por ano, para encontrar com Deus em nome do povo, representando o povo. Cristo é nosso mediador e temos acesso direto à presença de Deus, e é isso que representa esse chamado para você: entrem no santuário, entrem nos átrios, entrem pelas portas, entrem para essa presença de Deus, venha adorá-lo, venha cultuá-lo. O que foi perdido no Éden por causa do pecado do homem é recuperado em Cristo. No momento em que ele morre, o templo se rasga, foi rasgado ao meio. Por meio de Cristo temos então acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então, se os crentes da antiga aliança tinham motivos para entrar na presença de Deus no culto solene com gratidão, nós temos ainda mais. Eles eram chamados e eles iam com gratidão, conhecendo a Deus, conhecendo os atributos de Deus, especialmente a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Isso os motivava a vir à presença de Deus. Eles vinham naquele espaço lá fora. E hoje nós temos bem mais que isso. Nós temos livre acesso a Deus. Pense, quando eu e você nos reunimos para cultuar, como nesta noite, como na manhã de hoje, na Escola Bíblica Dominical, certifique-se de que seu coração está cheio dessa gratidão. Pense nisso. Você precisa cultivar essa gratidão durante toda a semana. Você lembra que falamos do cultivar? Quando falamos da certeza da salvação de Deus pela manhã, da certeza da graça de Deus, da nossa salvação pela manhã, e que precisa ser cultivada, e nós usamos exemplos como: abra sua Bíblia durante a semana, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor, cultive. Eu usei o exemplo lá do sítio do papai, quanto às plantas, os açaís, os coqueiros. Aí eu dou uma volta, depois, assim que consigo chegar lá, e vou observando. Se precisa de colocar um adubo, coloca um adubo a mais, vai cuidando, cultivando, para que aquilo possa desenvolver, crescer. E esse é o chamado que precisa ser feito em nossas vidas. Durante a semana, nossa mente precisa estar voltada, ainda que com nossos afazeres. Eu sei que isso é complexo, é difícil, somos humanos e pecadores, nossa inclinação natural da carne, da nossa natureza, é contra isso, mas é o chamado. Hoje você está compreendendo, você sabe o que fazer, nós sabemos o que fazer. E então, queridos, isso significa olhar para a sua família, para a sua casa onde você mora, para o seu carro, para o seu celular, sua bicicleta, seu sapato, seu trabalho, olhar para a sua saúde, seus dons, para a comida que está na sua despensa, para todas estas coisas, os seus móveis, e dizer: eu não mereço nada disso, não mereço nada disso, mas quantas coisas boas o Senhor me tem dado, eu tenho muito a agradecer. O Senhor é bom. Significa olhar para si mesmo e dizer: eu sou miserável pecador, morto em meus pecados e miséria espiritual, escravizado, vivendo em trevas e corrupção, merecia o justo juízo de Deus, o sofrimento eterno com o diabo e com os seus anjos. Isso é que eu merecia. Lembra da misericórdia? Ele não nos dá o que merecíamos. Mas sem merecer,
recebi perdão de todos os meus pecados, justiça perfeita foi colocada sobre minha vida, vida eterna me foi dada em Cristo Jesus. Sim, eu tenho muito a agradecer. Significa ver suas próprias fraquezas, sua inconstância e muitas vezes sua infidelidade. Nós somos assim, inconstantes e infiéis. Mas confessar ao mesmo tempo: o Senhor é misericordioso, Ele mantém seu amor pactual, seu amor da sua aliança por mim, por minha família, e isso nunca falhará, porque a sua fidelidade é de geração em geração, nunca falhará. Então, por fim, se queremos estar com o coração cheio de gratidão, devemos trazer a lembrança constante da bondade, do seu amor, sua misericórdia, da fidelidade de Deus. Cultive isso. Pense quem você seria, o que você teria, incluindo a própria vida, se não tivesse recebido por Deus. Das tuas mãos recebemos. Esquecer-se disso, irmãos e irmãs, é seguir pelo caminho da ingratidão, e essa ingratidão nos rouba a alegria de cultuar a Deus, nos rouba a disposição de vir cultuar a Deus. É exatamente isso. Daí acrescenta-se a seriedade destas coisas. Se nós somos chamados a vir à sua presença, porque temos sido participantes, nós reconhecemos a sua bondade. Você pode olhar ao redor da sua vida, onde Deus foi bom comigo. Consegue lembrar isso? Você está lembrando? Onde Deus foi bom com você? Principalmente se você pediu talvez algo. Onde Deus foi misericordioso com você? Onde Deus foi fiel com você? Você consegue lembrar? Então você vem à sua presença em gratidão, com gratidão. E o oposto disso também é verdadeiro. Não vir à sua presença, mesmo tendo experimentado da sua bondade, da sua misericórdia, da sua fidelidade, é um caminho de ingratidão ao Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, para que a cada domingo possamos confessar com alegria e gratidão. Pensando na mensagem do domingo passado, né? A alegria no servir a Deus, e nesta noite a gratidão no servir a Deus, e possamos dizer: o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse é o motivo pelo qual você deve estar na presença de Deus, porque o Senhor é Deus, foi Ele que fez você, você pertence a Ele, você faz parte do povo dele, você faz parte do rebanho no qual Ele pastoreia e manifesta sua bondade,
sua misericórdia e sua fidelidade. Isso não acontece lá fora. Em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, considerando estas palavras, pedindo ao seu irmão Valcinei que nos eleve em oração nesta hora.